Olá, gente, tudo bem? Na disciplina de Introdução à Educação Física com o professor Daniel Zacaron, me chamo Mayara Alnock, juntamente com Ivan Gustavo Cortes, Júlia Vogel Bettiato, Pamela Muleibar dos Santos, iremos apresentar sobre abordagem desenvolvimentista. Como tudo começou. A abordagem desenvolvimentista, mais conhecida como AD, nasceu com base em algumas percepções e constatações acerca da realidade concreta da educação física escolar, EFE, em curso. Era uma disciplina curricular sem uma definição clara de sua função na educação escolarizada. Aceitação no meio escolar. A educação física não tinha uma identidade e, com dificuldade de interagir com outras disciplinas curriculares e participar efetivamente das discussões e decisões do projeto pedagógico da escola, a disciplina era carente de uma fundamentação teórica, que fornecesse sustentação aos procedimentos didáticos pedagógicos, ou seja, uma prática desprovida de um melhor embasamento acadêmico-científico. Resolvendo o problema. Em virtude dessas constatações, a AD foi elaborada com o intuito de apresentar uma fundamentação teórica para a educação física escolar, em ênfase nas séries iniciais do ensino de primeiro grau. Um importante ponto de partida para a AD é a concepção do ser humano como um sistema aberto, ou seja, que interage com o meio ambiente em busca do estado crescente de organização, um sistema dinâmico que muda, evolui, projetando novos objetivos. A capacidade do ser humano. A capacidade do ser humano de se mover é mais do que uma simples conveniência, que lhe possibilite andar, jogar e manipular objetos. Ela é um aspecto crítico do nosso próprio desenvolvimento evolucionário, da construção de abrigos e de ferramentas por parte dos nossos ancestrais até se chegar à complexa tecnologia e culturas modernas. Os movimentos desempenharam e continuam a desempenhar um papel fundamental. Os movimentos são também de grande importância social e cultural. Por meio deles, se faz a comunicação e expressão da criatividade e dos sentimentos. Eles possibilitam ao ser humano relacionar-se um com o outro, aprender sobre si mesmo, quem ele é, o que é capaz de fazer. É mediante movimentos que o ser humano aprende sobre o meio social e cultural onde vive. A AD entende que, em razão da sua relevância intrínseca para o ser humano, o movimento deve constituir uma das preocupações centrais do processo educacional. Como o ser humano não nasce com a capacidade de movimentar-se, já é desenvolvida, mas com um enorme potencial a ser explorado. O seu domínio, ampliação e aperfeiçoamento constante pelo processo de aprendizagem revestem-se de um significado educacional inegável, justificando a sua identificação como um dos conteúdos prioritários no processo da educação física escolarizada, devendo ser trabalhado de forma sistemática e organizada. O valor do movimento. Suas diferentes dimensões e manifestações biológicas, social, cultural e evolutiva. É por meio dos movimentos que o ser humano interage com os meios físicos, social e cultural em que vive. Na perspectiva biológica, essa interação tem uma constante troca de matéria, energia e informação. É um aspecto fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento de todo e qualquer sistema vivo. Os movimentos se constituem verdadeiramente como um aspecto crítico, visto que possibilitam ao ser humano agir sobre o meio ambiente para alcançar objetivos desejados ou satisfazer suas necessidades. Movimentos são de grande importância biológica para o organismo, no sentido de que eles constituem os atos que solucionam problemas motores.
Abordagem desenvolvimentista de completude. Na introdução desse texto, foi afirmado que as críticas recebidas pela AD vieram, na sua maioria, dos acadêmicos e não dos seus professores atuantes nas escolas. De fato, os debates sobre as diferentes abordagens propostas concentraram-se em ambientes acadêmicos, com foco nas suas bases conceituais, suas matrizes filosóficas, suas identificações ideológicas e suas posturas políticas, e não nas suas implicações na definição dos objetivos, métodos e conteúdo do ensino. Isso ocorreu porque a grande maioria das abordagens, para não dizer todas, não se preocupou com essa questão, ou seja, não apresentou propostas de roteiro completo, e por esse motivo elas não atingiram a atuação dos professores nas escolas. Com razão, o distanciamento entre o ambiente acadêmico e o profissional tem sido denunciado como um dos maiores problemas enfrentados pela área. A prática profissional exige a integração de conhecimentos teóricos e procedimentos práticos. Nesse aspecto, as propostas da EFE, que seria a Educação Física na Escola, deveriam atingir a atuação dos professores nas escolas. Portanto, necessitam ter características do que se podem chamar de roteiro completo, inclusive mostrando a viabilidade de sua implementação e antecipando as suas possíveis consequências. Em outras palavras, propostas que contemplassem desse início filosófico sobre o seu significado e objetivo, conteúdos de ensino devidamente organizados por faixas de escolarização, até metodologias de ensino e de avaliação, de modo a apresentar orientações e sugestões de operacionalização para auxiliar o professor, se não a solucionar, ao menos a formular melhor os seus problemas práticos. Agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a abordagem desenvolvimentista, que existem dois tipos, a de padronização e a de completude. Vamos começar então com a de padronização. No estudo do desenvolvimento motor, foram identificadas várias fases características no decorrer do processo, o que possibilitou a proposição de modelos descritivos mapeando as mudanças do movimento, especialmente nos seus estágios iniciais, primeira e segunda infância. Entre essas fases, existe uma que se domina de aquisição de habilidades motoras básicas. Essas habilidades são chamadas de básicas porque no estágio posterior vão se transformar em componentes de habilidades motoras mais complexas, denominadas que específicas como por exemplo, de habilidades motoras esportivas. Essas habilidades motoras básicas, chamadas de movimentos naturais, nas diferentes escolas de ginástica do passado, são também denominadas de padrões fundamentais do movimento. A AD apresentou vários desses padrões, descrevendo-os com um certo detalhe, pois sem isso não se podia dar uma visão completa da sequência de movimento motor. A obra Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, foi realizada por 4 autores, sendo eles Gottani, Edson de Jesus Manuel, Eduardo Cocumbum e José Elias de Proença. Ela surge no momento em que a educação física sofria com a falta de conhecimentos e estudos teóricos científicos. Por isso, Gottani se propõe a fundamentação científica em seu trabalho. A obra tem por objetivo fundamentar o crescimento e desenvolvimento em relação à aprendizagem motora. Ele pretende caracterizar a progressão normal no crescimento físico, no desenvolvimento fisiológico motor, cognitivo e afetivo social. Esse desenvolvimento motor foi visto por muito tempo como um processo natural e progressivo, o qual não necessitaria nenhum esforço específico para que acontecesse. Isso fez com que fossem criadas nas crianças expectativas maiores do que elas realmente fossem capazes de corresponder. Na década de 80, passou-se a encarar a questão do desenvolvimento motor mais profundamente, provando que não apenas a maturação atua no processo do desenvolvimento, mas também a atuação das experiências. Encerra Gottani.
Comportamento motor. Na AD, o conceito de comportamento motor ocupa um lugar de destaque, visto que, como referido, a proposta se fundamenta em conhecimentos produzidos por uma área de investigação denominada comportamento motor. No entanto, é importante esclarecer que o termo comportamento motor pode também se referir a um fenômeno. Todo comportamento humano pode ser convenientemente classificado como pertencente a um dos três domínios: cognitivo, afetivo social e motor. No domínio cognitivo fazem parte basicamente operações mentais. No domínio afetivo social, os sentimentos e as emoções. E do domínio motor, os movimentos. Segundo Gottani, em 1988, a proposta é dirigida especificamente para crianças de 4 a 14 anos de idade, que busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento uma fundamentação para a educação física escolar, que seria a progressão normal do crescimento físico, desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social. A teoria desenvolvimentista, ela baseia-se no desenvolvimento motor como principal meio para a aprendizagem. O principal objetivo é a sugestão de testes de movimentos certos ao nível de crescimento e desenvolvimento da criança. Resumidamente, o movimento seria o meio e o fim da educação física, que tem um papel importante no processo de evolução no movimento motor. O desenvolvimento motor é um processo contínuo e gradual, onde já aos primeiros anos de vida ele está em constante processo de aprendizagem e novos movimentos. Por meio dos movimentos corporais, a criança interage e atua de forma satisfatória no ambiente escolar e também no ambiente social. Contudo, para que ocorra essa comunicação, é preciso que o professor elabore métodos para o desenvolvimento e a evolução do repertório motor da criança. Gottani foi o principal defensor da abordagem desenvolvimentista em seus trabalhos, de 1987 a 1988, com seus colaboradores. As principais bases para os estudos dessa abordagem provêm dos trabalhos de Gallagher e Connolly, que apresentam um vasto estudo sobre os aspectos de desenvolvimento e aprendizagem motora da criança. A obra que melhor representa a abordagem é Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista. Esta obra foi composta por um coletivo de autores composto por Gottani, Edson de Jesus Manuel, Eduardo Cocubum e José Elias de Proença. Aula de Educación Física na abordagem desenvolventista. A intención es apresentar 3 tipos de actividades de acuerdo con la faixa etária da criança. Uma en un periodo preescolar con crianças de 4 a 6 años, otra actividad con crianças de 7 a 12 años y por último, una actividad con crianças de 12 a 14 años con padrões motores bem desenvolvidos. A princípio, a criança está construindo o esquema corporal, ou seja, reconoce de su cuerpo con seu y sus infinitas posibilidades de acción. Enseguida, ella pasa a organizar mejor sus movimientos, esto es, los coordina para alcanzar un determinado fin. O planejamiento de un aula debe tener conteúdos, objetivos, actividades, metodologías e avaliaciones. Organizaciones. As actividades deben ser planejadas de acuerdo con la faixa etária de crianças, para que tengan a capacidad de realizarlas. A criança debe tener o tiempo adecuado para que possa se perceber y se reflejar no gesto motor. O tempo para as novas aprendizagens tem que ser flexibles. Crianças de 4 a 6 años no separan actividades mentais das físicas e sentimentales, o brincadeiras espontâneas sugeridas pelo professor serán as principais ferramentas pedagógicas, no enquanto nas actividades realizadas com crianças de 12 a 14 años, onde as actividades motoras e cognitivas pueden ser
combinadas, sejam em trabalhos individuales ou em grupo. Momentos. Momento inicial. Receber y comunicar a los alumnos las actividades y también algunas normas de conducta. Se sugiere a posición en círculo, que facilita a interpretación, pues proporciona que todos se vean y sean vistos. Momento principal. Realización de actividades motoras, visando a atingir los objetivos previstos para esa aula, no sentido de desenvolver o planejado. Momento final. A volta a calma debe ser preferencialmente con actividades de relajamiento y con una verbalización de las experiencias motoras. O profesor en ese momento auxilia a fala dos alumnos cuestionados sobre sus acciones durante a aula. No hay intención de julgamento por parte del profesor. Al terminar a aula, es importante educar a los alumnos para guardar o material. Eso fará que se responsabilicen pelo patrimonio da escola. Ejercicios. Período preescolar, de 4 a 6 años. Montar na sala de aula una secuencia con materiales simples, como un precursor dispuestos contornando o espacio disponible. Puede ter, por ejemplo, mesa, cadeiras, colchonetes, arcos e cordas. A partir de ahí, es bom estimular as crianças a experimentarlos. Por isso, es preciso dar al principio un significado a cada material, como a mesa es un buraco no árbol y eles terán que pasar rastrejando. A cadeira es una montaña y deben saltar. O colchonete es un río y deben nadar. A bómbole o casco de una tartaruga y deben pular encima de ella. Y a corda enrolada no chão es una cobra. Deben saltar con los dos pies y correr enseguida. Vivirán padrones manipulativos, locomotores e estabilizadores. Juntos con ellos estarán estructurando su esquema corporal. Actividades de 7 a 12 años. A criança ya adquiere as nociones de todo y de todas las partes de seu cuerpo. Ya posee control y dominio corporal. Tiene conocimiento de reglas básicas y puede trabajar en grupo. Comienza a desenvolver lazos sociales. O ejercicio. Monte un cuadrado y dentro de él coloque bolas. A frente do cuadrado, facer duas fileiras con los alumnos. O ejercicio consiste en trazer las bolas que se encuentran dentro do cuadrado. Si es preciso, hacer 2 cuadrados del lado de cada filera, para que los alumnos no joguen las bolas, sino que depositen ellas. O que se analiza en este ejercicio es o desenvolvimiento locomotor, no momento da corrida a ir a trazer las bolas. De estabilidades, para frear y pegar las bolas. De manipulación, ao pegar y carregar las bolas. Como decimos, ya entienden las reglas y pueden sociabilizar. En este sentido, los profesores deben estar presentes para que el ejercicio sea eficaz, evitando malos tratos entre ellos, haciéndolos entender a cumplir las reglas y creando un ambiente adecuado para la actividad. Actividad de 12 a 14 años. Las crianças pueden ejecutar movimientos más complejos y al mismo tiempo realizar trabajos cognitivos. Entienden las reglas y obedecen padrones. O ejercicio. Hacer un círculo de tal forma que los alumnos se olien entre ellos.
y de una bola para cada uno de sus alumnos. O trabalho é passar a bola simultaneamente dentro do círculo sin que los alumnos se mexan. A forma de pasar la bola es de siguiente manera. A bola se pasa de manera impar para a mano direita y de forma par para a mano izquierda. De esa forma, dar sequência ao trabalho. Neste exercício, refleita que eles ya pueden hacer movimientos de manipulaciones más refinados, pueden ejecutar y coordinar o trabajos con otras personas. También resoluciones cognitivas combinadas con movimientos. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado e qualquer dúvida podem esclarecer com nós. Até a próxima!